Oi, nerds, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, entrou uma série na Netflix que eu amo e acabei maratonando ela pela 3ª vez. E com isso me veio a ideia de falar sobre séries que se passam dentro de uma prisão e que são muito boas. Prison Break entrou na Netflix e ficou no top 10 por vários dias, e com isso me veio a ideia de falar sobre isso. A série é de 2005, mas eu fui assistir muitos e muitos anos depois, na faculdade. Acho que foi lá em 2014, mais ou menos, que eu fui assistir, por indicação das minhas amigas do estágio, né? A gente combinou na época de assistir juntas, e eu simplesmente me apaixonei, eu não fazia ideia da existência dessa série. Aí elas começaram a assistir, elas tinham assistido o primeiro episódio, né, que é o piloto, e elas vieram me contar no dia seguinte do estágio, e tipo, a euforia que elas contavam de ser muito boa, isso me interessou. Aí eu fui assistir também o primeiro episódio, eu me apaixonei pelos personagens, e daí a gente acabou assistindo juntas, né, a gente acompanhou a série inteira, porque como ela já tinha terminado, né, dava pra gente maratonar tudo junto. Então, eu simplesmente me apaixonei pelos personagens principais. O Michael Scofield, que, né, é o personagem principal da série, ele comete um crime de propósito pra entrar na prisão e salvar o irmão dele, que é inocente e que está prestes a morrer na cadeira elétrica. Mas o incrível da primeira temporada, porque pra mim, assim, a primeira temporada, ela é perfeita, ela é zero defeito. Aí a segunda, ela já é, tipo, ela é boa, né, ela cai um pouquinho, porque daí já não se passa mais dentro da prisão, é só a primeira temporada, porque eles conseguem, né, um pequeno spoiler. Na verdade, gente, eu vou dar vários spoilers aqui sobre essa série, porque ela já é uma série muito antiga, então, assim, eu acho que por mais que você não tenha assistido a série, você já viu várias referências dela na internet, né? Então, assim, eles conseguem sair da prisão na primeira temporada, mas o legal é acompanhar como isso acontece. É claro que depois, ao longo das temporadas, eles acabam sendo presos de novo, né? Mas, enfim, a principal fuga aí é na primeira temporada. Então, assim, pra mim a primeira é perfeita, a segunda ela cai um pouquinho, mas ela ainda é boa. A terceira ela cai mais um pouquinho e você já percebe, assim, que eles estão começando a dar uma viajada no roteiro, mas aí eles finalizam. E uma coisa que eu não gostei é quando eles meio que, depois de muitos anos que terminou a série, eles fizeram meio que um revival, assim, sabe? E, tipo, fizeram meio que uma última temporada, mas na minha opinião, eu acho que na opinião de bastante gente que gostou da série, foi totalmente desnecessário esse revival que eles fizeram. Mas, enfim, o Michael Scofield, ele entra, né? Ele é preso de propósito pra salvar o irmão dele da cadeira elétrica, porque o irmão dele é inocente e ele quer, a todo custo, se ele não for conseguir provar isso para as pessoas, né, principalmente para mídia, ele quer pelo menos tentar tirar o irmão dele, livrar o irmão dele de ser morto, até dar tempo dele conseguir pensar em alguma coisa para ele inocentar o irmão dele. Então, para quem nunca assistiu, eu indico demais. E um outro pequeno spoiler, eu acho incrível que o Michael, ele tatua o corpo dele inteiro. Ele, na verdade, não é o corpo inteiro, mas assim, vamos colocar aqui a parte da barriga para cima, sabe? Tipo, ir para baixo do pescoço. Todo o tórax dele aqui, assim, a parte da frente, as costas e o braço, é tudo tatuado. E, tipo assim, não é uma tatuagem qualquer. É uma tatuagem com toda a planta do presídio, né? Todas as partes do presídio, então encanamento, tudo. E também algumas outras informações que ele tatua pra ele não poder esquecer do plano dele de tirar o irmão dele de lá, né? Então, às vezes tem senha de alguma coisa, tamanho do parafuso. É muito louco isso, porque ele tatua o tamanho do parafuso. E ele tem tudo isso tatuado no corpo dele, só que misturado com... É claro que você não vai olhar pra tatuagem dele e vai, tipo, dar de cara com uma planta de um presídio. Ele fez essas informações se misturarem com desenhos normais que ele colocou na tatuagem. E isso, do roteiro, eu achei simplesmente incrível, incrível. E eles mostram isso já logo no primeiro episódio, né? Porque é isso que vai prender você, porque você vai querer ver como que ele vai usar todas aquelas informações que tem na tatuagem dele pra poder tirar o irmão dele de lá. E mesmo sendo de 2005, ela envelheceu muito bem e continua tendo pessoas novas descobrindo ela. Principalmente agora que entrou na Netflix, né? Porque fica mais acessível pra muito mais gente que assina a plataforma. E assistindo de novo agora, esse ano, 2024, estando mais velha, né? Eu reparei em coisas que eu não tinha reparado antes, né? Então, quando eu assisti a primeira vez, né? Porque eu tava na faculdade, eu só assisti normal, sem reparar direito nas coisas e tal. Depois eu lembro que uns anos depois eu revi a primeira temporada, principalmente, porque é a que eu mais gosto, né? Então
Então eu reparei em algumas coisinhas assim, mas hoje em dia, eu olhando assim a série, eu percebi que, por exemplo, que o Michael é uma pessoa com altas habilidades. Isso é uma palavra que a gente não conhecia antes, né? Hoje em dia a gente usa mais, né? A gente tem mais conhecimento sobre isso e dá pra perceber, eles falam isso, né? Tipo, isso é focado na série, só não é falado o nome, mas eles comentam sobre o Michael, ele ser diferente das outras pessoas, porque essa questão dele enxergar os mínimos detalhes, que são coisas que ninguém notaria, pra ele é uma coisa totalmente normal, é uma coisa que ele consegue notar com facilidade. E fora a habilidade dele de decorar milhões de coisas, né, ao mesmo tempo, só essa questão dele ter desenhado, feito, tipo, ter planejado na cabeça dele uma tatuagem onde encaixar todo o plano dele, toda a planta do presídio e o plano dele pós-fuga, né, com o irmão dele, todas as informações, e dele ter colocado isso junto com um desenho, mano, isso é incrível, isso é simplesmente incrível. É uma coisa que, por exemplo, eu não consigo pensar nisso, eu não tenho essa capacidade de misturar as coisas, sabe? E tipo, uma pessoa que tem altas habilidades, ela enxerga diferente da gente. Aí outras 3 séries de prisão que estão na Netflix, aproveitando que a gente já está falando da Netflix, né? Tem Orange is the New Black, que também é sensacional, eu acho que eu já comentei aqui no podcast, e mostra o dia a dia de uma prisão feminina e todas as coisas que elas sofrem lá dentro pelo sistema carcerário totalmente machista. É uma série que tem alguns episódios que eles são bem pesados, sabe? Você fica muito chocada com as coisas que acontecem, você fica muito indignada, principalmente você sendo mulher, você assiste essa série, né? Mas eu recomendo demais pra todo mundo assistir. Tem também Vis-a-Vis, que eu não fazia ideia da existência dessa série, eu descobri muito do nada, assim, na Netflix. Mas hoje em dia ela tá mais em alta do que na época que eu assisti, né? Que faz tempinho já também. E ela também conta sobre uma penitenciária feminina, só que lá da Espanha. E essa terceira série da Netflix que eu trouxe pra comentar não se passa dentro da prisão, propriamente dito, assim, né? Todos os episódios. Mas o protagonista principal, ele planejou toda a sua vingança de dentro da cadeia. No tempo que ele ficou preso injustamente também, que é a série Quem Matou Sarah. É uma série também espanhola e ele foi acusado de ter matado a irmã dele, né? Na verdade, ele estava encobrindo o assassinato na época achavam que era o amigo dele que tinha cometido esse assassinato e tal. Então, assim, pra ele, fizeram um negócio lá, ele acabou assumindo, né, o assassinato da irmã dele e ele planeja tudo de dentro da cadeia. Então, todos os contatos que ele consegue depois, né, porque depois quando ele sai da prisão, ele tá sem nada. Só que, na verdade, ele não tá sem nada, porque ele já planejou tudo dentro da cadeia, entendeu? Então, assim, a série se passa muito mais fora, só que tem esse um episódio que mostra como que ele arquitetou tudo também, todos os planos, todos os contatos que ele tem, que ele fez lá na cadeia. Enfim, também é uma indicação minha muito boa. E uma última série que eu trouxe aqui pra comentar com vocês, eu já falei aqui várias vezes, inclusive fiz um expresso, que é o Blackbird da Apple TV Plus, que é outra série muito boa, mas que é focada nos 2 personagens em si, fala mais sobre eles do que mostra o dia a dia na penitenciária. Então mostra mais assim a conversa dos dois, poucos momentos de quando eles estão cada um na sua cela e tal. Então assim, o sistema carcerário mesmo a gente não vê tanto, assim, a gente vê mais o relacionamento dos dois ali em Blackbird. Mas também é uma série que se passa totalmente full, assim, dentro da prisão. É muito boa. E essas, claro, são as minhas indicações de séries que eu assisti, mas eu sei que tem várias outras famosas, como Oz, eu conheço desde que eu sou pequenininha, nunca assisti, que eu lembro que era uma série que passava até de madrugada na Globo, e é uma série muito não sei se é pesada, se hoje em dia eu assisti não sei se é pesada, mas sei lá, nos anos 2000 ela era pesada, né, pra uma criança assistir. Enfim, tem Alcatraz também, que é uma série muito famosa. Mas então agora eu quero saber de você que está aí do outro lado me ouvindo. Ficou faltando alguma que eu não mencionei? O que vocês acharam do episódio? Deixa aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Obrigado por ter ficado até aqui comigo e já sabe, né? Até o próximo Expresso.